Muito bom. Vamos dar início, então, à nossa atividade da noite. Inicialmente falando com Jesus, orando e meditando com Ele, agradecendo por esta oportunidade que nos coloca de estarmos todos aqui reunidos em, em nome de Jesus para uma noite de estudos. Hoje iniciaremos o Fonte Viva, escrito por Emmanuel, né? Através da psicografia de Chico Xavier, né? Uma série de livros aí de Emmanuel excelentes. E vamos ter a graça de poder estudar este livro. E é um livro que ficaremos algum tempinho aí com ele em nossas quartas-feiras, né? Porque ele tem 180 capítulos. Então é só fazer uma conta aí que vai por volta de uns 2 anos ou mais, né? Mas vai valer a pena porque o livro é excelente, tá? Ensinamentos assim maravilhosos. Então vamos agora fazer a nossa oração íntima, cerrando nossos olhos, conversando com Jesus, meditando e orando com Ele. Vamos lá. Muito bom, né? Momento maravilhoso, momento que uma paz muito grande nos envolve, né? Nos traz uma tranquilidade, a gente fica descontraído, na verdade, as tensões abaixam, ficamos mais leves. Muita gratidão nossa também à equipe do Dr. Bezerra de Menezes e a Dr. Bezerra também, né? Que nos assiste, que nos ampara, que nos traz o conforto para todas as nossas dificuldades. Que Jesus o abençoe a todos e abençoe a todos nós também nesta noite. E que possamos tirar grandes proveitos do nosso estudo de hoje, das nossas reflexões. Muito bom. É, nós vamos iniciar então o Fonte Viva. Falamos tanto sobre ele, né? E nós vamos hoje refletir, estudar um pouquinho esta carta que Emmanuel faz na abertura do livro, aonde ele tem o título de Com Jesus e por Jesus. Isto é o que nós vamos passar todas as semanas, nos momentos que nós vamos estudar essas lições. Com Jesus e por Jesus. Então, nossos estudos estará muito bem amparado, né? Porque melhor companhia que essa não existe, não é verdade? Então, a carta começa nos dizendo assim: na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que, de tais comunicações, se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos, né? Então está aí a afirmação de Allan Kardec sobre
parte das comunicações que, que nós recebemos, né? Nós temos muitos irmãos que nos trazem conhecimento, que é o que a gente chama o Espírito da Verdade, né? Que nos traz as orientações de como que a vida é, como que é a continuidade da nossa vida, né? E hoje já não é considerado mais um- uma pessoa que é espírita e segue o espiritismo, segue a doutrina, que mexe com bruxismo, com sobrenatural. Não, hoje é comum o diálogo entre os irmãos que estão desencarnados, né? Hoje é uma forma da gente poder ajudar esses nossos irmãos, né? Porque o relacionamento matéria-espírito é constante e hoje é cada vez maior, né? Nós temos inúmeros lugares onde são feitas essas comunicações, estas orientações. Existem locais onde se doutrina irmãos que estão na espiritualidade, né? Já falamos sobre isso já. Por quê? Porque irmãos que estão na espiritualidade às vezes estão desorientados, sem saber o que está acontecendo, o que está se passando. Então é uma forma de de nós levarmos o conforto a esses nossos irmãos, né? Através das nossas orações, das nossas vibrações, né? Orientações em reuniões mediúnicas, né? Então é isso, tá? É, é, hoje é natural esse relacionamento matéria-espírito, né? No item oitavo das páginas de conclusão do mesmo livro, o codificador assevera com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo-o enviado para fazer lembrar sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar os espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Né? Então, está aí mais um. O que ocorre no dia a dia de hoje é o que a gente sempre diz e a gente sempre fala. A religião está se colocando de lado. A gente vê irmãos que não estão preocupados com a parte espiritual, né? Que é, na verdade, como a gente sempre diz, a nossa verdadeira vida, o nosso verdadeiro caminho é a nossa vida espiritual, porque nós somos espíritos eternos, né? Que estamos aqui na matéria nos aperfeiçoando, evoluindo, reparando as dificuldades que nós temos, dificuldades que criamos lá atrás, né? Então, aí ao olvidar, valorizar tudo menos a religião, o espírito, né? Isto está de lado. Tudo, como ele coloca muito claro aqui, em favor do orgulho e da cobiça, né? Isto é um ponto que nós temos que estar muito atentos, né? Porque quanto mais irmãos a gente conseguir convencer e abrir os olhos sobre isso, o mundo começará a andar melhor. Tudo irá fluir melhor. As energias serão melhores, né? Então, olha aí a nossa responsabilidade em estar levando as palavras de amor, de caridade, de justiça aos nossos
irmãos que estão desorientados e perdidos, né? E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. Então, está aí as leis que regem a nossa vida, né? Algumas foram citadas, né? Temos aí uma infinidade de leis, mas as principais estão aqui. Por quê? Leis de adoração. Adorar, adorar os nossos irmãos, adorar, né? Que é aquela velha frase que nós sempre colocamos, amar ao próximo como a ti mesmo. Está aí, adorar, adorar a Jesus, né? O trabalho honesto, sério, para que satisfaça as suas necessidades, viver na sociedade, viver em harmonia, se inteirando com todos, né? O progresso. Quem não quer progredir? Quem não quer ser melhor, né? Igualdade, igualdade de condições. Isso está muito claro em todos os sentidos da nossa vida, né? Por exemplo, sobre o racismo, nós somos iguais, não temos diferenças, né? Liberdade. Todos nós temos liberdade, que é o nosso livre-arbítrio de exercer as nossas vontades. Só que temos que prestar atenção nas leis, né? A justiça, ser justo, ser amoroso, caridoso, ser perfeito moralmente, né? E ter esperanças e se consolar com todos. Então, é isso que a gente precisa estar atento a essas leis, né? E isto tudo Jesus nos trouxe, Jesus nos demonstrou, porque foi Jesus quem estabeleceu esse caminho, essa ponte de ligação para que a gente fique mais próximo dele. Está aí os caminhos que nós precisamos percorrer. Reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade. E que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu à sua obra o cálice religioso de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o Espiritismo é forte, porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Né? Então, a codificação que Allan Kardec fez, o que ele está nos explicando, é essa. Né? Ele associou ele associou esse conhecimento que ele adquiriu junto com os espíritos, fundiu isso com a Bíblia, porque o nosso evangelho tem o mesmo sentido da Bíblia, né? Tem os mesmos valores, tem os mesmos ensinamentos, né? As leis são exatamente as mesmas. Só que o Espiritismo traz isso em outras palavras, em palavras simples, para o nosso entendimento. Mas ela está calcada na religião, ela está calcada nas leis de Deus. Né? E para que isso? Para quê?
para que a gente fortaleça a Deus, a nossa alma e as penas e as recompensas futuras, para que a gente pague as nossas penas, aquilo que a gente está devendo, e para que a gente tenha uma recompensa futura. Os ensinamentos do nosso Evangelho é justamente esse, né? É o que Jesus quer para nós, que a gente trilhe o caminho do bem. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemos-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra para a vitória do infinito bem, sobre a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Então está aí, né? O que a doutrina espírita vem nos trazer? Os ensinamentos de Jesus, né? O cristianismo restaurado está aqui, né? Então, isto é que nós precisamos estar atentos, porque os alicerces são semelhantes. É o que eu acabei de dizer. A Bíblia e o nosso Evangelho andam junto, em palavras diferentes, né? Então, tudo para que a gente possa servir ao nosso querido Pai, Deus, né? Isso é que nós temos que pensar, refletir e agir, né? O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava, e por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do Espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica. Então está aí o que nós estamos falando até agora, né? Nesta frase, a preocupação do apóstolo da codificação, que na situação aqui estamos nos referindo a Allan Kardec, né? Ele se preocupou e conhecia o assunto, né? Conhecia profundamente. E essas novas revelações que ele recebeu, foi para que o Espiritismo pudesse nos melhorar, melhorar o homem, e por conseguinte, nos tornarmos mais felizes, que a gente não se, que a gente não seja nunca infeliz. Este é o grande objetivo dos ensinamentos que a doutrina nos traz. A prática da mais pura moral evangélica, né? Então, dentro daquelas leis lá em cima que nós falamos, é a prática moral evangélica que nós precisamos ter em nosso dia a dia, né? Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga e pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Olha para que nós estamos nos preparando. Hã? Estamos nos preparando
com estes ensinamentos, com esta filosofia, né? Que possamos desfrutar da religião cósmica do amor universal e a divina sabedoria sobre a Terra. O que nós temos falado e o que nós estamos caminhando no momento que já se iniciou o processo? Um mundo regenerado. Nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiação. O mundo regenerado, o que vai prevalecer? Religião cósmica do amor universal. Não haverá espaço para a maldade, não haverá espaço para quem queira prejudicar o outro. Será só um mundo de amor e de paz. E haverá o que sobre a nossa terra? Sabedoria. Sabedoria, inteligência. Né? Todos evoluídos. É este o caminho que Jesus prepara para nós. E sejamos um mundo regenerado. Que possamos ser felizes mais e mais. Espíritos desencarnados, aos milhões e em todos os graus de inteligência, enxameiam o mundo, requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Falei isso lá no começo. Irmãos desencarnados, que enxameiam o mundo. Irmãos que estão na espiritualidade desorientados, que precisam da nossa ajuda, precisam da nossa oração, do nosso amor, para que possam se encontrar e criar um caminho de paz. Então, está aí. E chamei o mundo requisitando, eles estão à procura, tanto quanto os encarnados, tanto quanto nós, eles estão à procura de educação. É isso que Jesus quer para nós. Que a gente seja interativo com todos, com os nossos irmãos que estão próximos ao nosso lado, com os irmãos que estão na espiritualidade, né? Que a gente possa ser um leque só de amor. Né? Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Nós precisamos trilhar o caminho do bem. O caminho do bem que nos é próprio, que é preparado para nós. E aí, nós precisamos estar atentos nessa redentora doutrina. A doutrina espírita, ela veio, ela se instalou para que a gente possa adquirir o conhecimento da verdadeira vida, da vida eterna, para que a gente entre em contato com esses nossos irmãos, para que a gente se afine mais, para que a gente possa ajudá-los. Esse é o grande objetivo de nossa doutrina. Ajudar uns aos outros, na matéria ou na espiritualidade. Está aí a prática que nós temos que exercer. Estudemos, assim, as lições do Divino Mestre e aprendamos-las na prática de cada dia. Está aí. Vamos estudar as nossas lições e praticar. Não adianta ficar só no estudo. Não é? Nós temos que aprender a praticá-las.
Nós vamos estudar os nossos ensinamentos, mas vamos praticar. O que é mais importante é a prática, agir no bem. Como diz lá nas nossas leis, lá, amor, justiça, caridade, perfeição moral, né? Temos que agir dessa forma. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida e sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras. Abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Olha aí o que Emmanuel está nos colocando nesse final. É a lei de causa e efeito. Vamos, sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras. O que nós praticamos? O que nós fizemos para evoluir? O que nós fizemos pelo próximo? É o que nós vamos colher. É o amor que plantamos, é o amor que colheremos. Plantamos o mal, colheremos o mal. Então, abrace a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente, com Jesus e por Jesus. Emmanuel escreve muito bonito, não é verdade? Palavras que Emmanuel usa nos envolve numa reflexão maravilhosa. Acredito que nós vamos ter bons ensinamentos no decorrer dos nossos estudos desse livro Fonte Viva, né? Então, agora está aberto o microfone para que a gente possa bater o nosso papo, trocar as nossas ideias. Fiquem à vontade. Daqui, Márcio. Oi. Tereza. Eu entendi assim, né, que nessa introdução, Emmanuel quer trazer para nós, assim, um apontamento, assim, trazer para nós uma realidade que é para a gente seguir os exemplos de Jesus. E ele diz também, né, do Espiritismo, porque eu entendo assim, que antes do Espiritismo, antes da vinda de Jesus, nós estávamos assim ainda muito brutos, né? E com o tempo a gente foi melhorando, porque a gente foi vivenciando, se recuperando de acertos dos erros nossos, né? E quando Jesus veio, que ele veio mostrar que o amor tem que prevalecer, apesar de tudo, é que a gente tem que praticar o amor na mais pura concepção da palavra, né? E quando vem o Espiritismo, é para reforçar de maneiras mais claras, né? Com um esclarecimento, né? Para que a gente possa entender melhor as palavras de Jesus. Porque na época em que ele veio, assim, nem tudo a gente estava preparado para entender. E com o Espiritismo, ele veio, assim, ele veio não, né? Ele, através de Allan Kardec, ele nos faz entender melhor os ensinamentos de Jesus e nos chama para viver o amor, né? E através das leis, né, morais, como está escrito aí no livro dos Espíritos, faz com que a gente tenha uma direção, né, a seguir. Porque na dúvida é só a gente dar uma lidinha lá ou pedir assim um esclarecimento que a gente possa entender melhor, né? Foi isso que eu entendi. Certinho, Tereza. Muito bem, é isso mesmo, né? E temos que lembrar que esse caminho que Emmanuel está nos mostrando através desta carta, né, é justamente isso, que a gente não esqueça desses valores, os valores que ele nos colocou ali,
Recentemente, a gente estudou ali no livro Acendendo Luzes, o homem de bem, né? E o homem de bem, qual que é o, o tripé dele, né? Justiça, amor e caridade. É o básico, né? É o básico para que o homem possa trilhar o seu caminho dentro dessas leis que ele nos colocou e exemplificou aqui. Porque o restante se complementa, não é verdade? E aí a gente se lembra também que Jesus, quando esteve conosco, Jesus foi um homem de confiança de Deus para nos ensinar, para nos mostrar os valores da vida, né? Porque o que Jesus nos fez? Jesus nos mostrou como é que se dá o amor, o carinho, o perdão, a justiça, a humildade, né? Jesus foi para nós um modelo, um exemplo de perfeição. No entanto, isso foi se afastando novamente. Então, através do Espíritos da Verdade, que nós chamamos dessa forma, vieram eles, através de Allan Kardec, codificar essa doutrina para que nós entendamos um pouco mais as leis da vida, para que a gente saiba que nós temos coisas a reparar, para que a gente pense na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida verdadeira que teremos. Então, hoje a gente vê em todas as esquinas pessoas preocupadas com a materialidade, né? Eu comento bastante isso. Ah, domingo eu não posso ir na igreja. Eu tenho um churrasco para ir. É assim, o homem vai se afastando da espiritualidade, né? E o que que Jesus pediu para nós? Que a gente reservasse um dia da semana para ele. No entanto, o homem não reserva nem meia hora. Então, a doutrina espírita e os ensinamentos que Jesus nos está trazendo através dessa comunicação entre nós, né, que Emmanuel enfatiza bastante isso, a comunicação entre matéria e espírito não é sobrenatural, é uma ajuda para o nosso crescimento, para a nossa evolução. É isso. Mas muito bom a sua colocação. Muito bom. Obrigado. Quem mais quer falar? Aí eu vou falar por mim. Eu conheci várias religiões, fui em várias. Chegava o tempo, eu sentia que não era aquilo para mim, que faltava alguma coisa. Uns 15 anos, mais ou menos, que eu vim conhecer, assim, o espiritismo verdadeiro, comecei a ler muito, estudar. Só que eu vou falar uma coisa que eu sempre admirei demais Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus nem se conta, né? E no Espiritismo, eles sempre falam caridade, amor, caridade. Só que eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo e eu fiquei arrasada e depois eu falei, meu Deus, a gente parece que a gente sabe tanto. Na hora de fazer a caridade, quando você chega uma pessoa, vamos dizer assim, um mendigo, fedido, sujo, você se afasta. Aí você fala, meu Deus, eu tenho tanto a aprender, é difícil. Eu me senti muito mal depois que eu percebi que eu me afastei. Mesmo eu errando, pensando, não, vou voltar lá e vou me corrigir. Mas ficou aquela coisa. Eu tenho que aprender muito, muito. Como eu tenho um amigo que sempre fala, gente, a gente tem que ir aprendendo vidas, nós vamos voltar de novo, voltar de novo. Mas eu acho que eu deveria melhorar mais isso de mim, entendeu? Porque foi uma coisa que depois me machucou por eu ver que eu afastei da pessoa, pelo jeito que estava. Aí eu falei, que espírita sou eu?
Eu não aprendi muita coisa ainda. Eu tenho muito, muito, muito que aprender ainda. É bom que cada vez que eu vou na cidade agora, eu fico mais que possa acontecer de eu ver isso, entendeu? E falar, não, para, você tem que aprender que é amor. Isso daí é apenas um corpo, ele é espírito igual a nós, a gente não sabe o que aconteceu com essas pessoas para estar nessa situação. Foi duro, mas cada vez que eu vou no centro da cidade, eu falo, não, pode acontecer de eu encontrar com uma pessoa, se eu tiver condições, eu vou parar, conversar, como ele pediu, e eu corri. Você entendeu? Quando você fala igual esse livro aí, gente, que coisa mais maravilhosa. Mas na vida é difícil. E eu tiro por mim. Foi muito difícil, eu errei. Agora eu vou tentar melhorar mais, fazer caridade, conversar com um amigo, uma pessoa que está sofrendo, é fácil. Esses dias, minha sobrinha ligou desesperada, eu fiz oração para ela. Aí depois ela me ligou 2 dias falando que ela conseguiu ajudar uma pessoa que estava querendo se matar no pontilhão. E eu falei, a gente falar para a pessoa que você está fazendo bem é fácil. Agora, na hora da caridade verdadeira, que é aquelas pessoas que precisam mesmo, é difícil. E eu fui reprovada nessa. É isso que eu queria falar. E essas palavras caíram assim, muito bem na minha vida. Obrigada. Geniel. Veja uma coisa. Você vê o ensinamento que você recebeu. Você se arrependeu, deu a mão à palmatória e enxergou que errou. Hã? É isso aí o aprendizado. É isso que é aprender o amor. A gente ter consciência, refletir e saber que erramos e vamos corrigir essa situação. Eu até concordo com tudo que você colocou, da forma que você agiu. O mundo hoje tem muita maldade, tem muita situação em que você olha na cara do pedinte e vê que aquilo que você está doando a ele, a finalidade não é alimento, não é se sustentar. Infelizmente, é a droga que está comandando o mundo. Né? Isto é uma coisa que nós temos que ajudar a combater. Alguma coisa precisamos fazer. Né? E combater isto através de palavras, de incentivos. Né? É um caminho de formiguinha. Você não vai conseguir fazer isso de uma noite para o dia. Mas nós temos que ter a consciência tranquila. Tá? E outra coisa que a gente pode também pensar, eu dei o dinheiro, mas ele virou droga. Mas a culpa não é sua. Você deu o dinheiro para o alimento. Tá? Você não deu dinheiro para a droga, você deu dinheiro para o alimento, para que ele matasse a fome. Ele que está agindo errado, e ele vai responder por isso. Pegou um dinheiro sadio, pegou uma doação sadia e transformou em droga. Que nós sabemos, que já discutimos aqui, que é o autossuicídio, está se suicidando. Não é verdade? Então, da forma que nós estamos caminhando hoje, nós, esses irmãos, não teremos de volta aqui. Irão para outros lugares, outros planetas, outras moradias. Né? Jesus não disse? Minha casa tem várias moradas? Né? Então, é aquilo que nós falamos na nossa carta aqui que Emmanuel trouxe. Nas leis de causa e efeito aqui no final. Colheremos aquilo que plantamos. Muito bem. Mas maravilhosa a sua colocação, viu?
E você fez certinho. E aprendeu. Isso que é importante. Muito bom, parabéns. Quem mais quer falar? Eu queria falar, Dankmar, Sim, da lição de hoje, o que deu para que eu consegui aprender, né? O que deu para perceber é que Emmanuel veio trazer para a gente um pouco uma explicação do que é o Espiritismo, do que ele veio nos trazer, né? O próprio texto fala Jesus por Jesus. Então, eu acho que é uma claridade, né? A gente estava estudando Acendendo Luzes e esse texto veio clareando muito o ensinamento do que é o Espiritismo, né? Às vezes algumas pessoas ainda têm dúvidas, né, sobre o Espiritismo, como é, o que é. Essa semana mesmo tive pessoas me perguntando o que era, como era, e até uma prima me perguntou, e esse texto veio hoje, eu até falei, vou mandar para ela, porque ele é bem esclarecedor do que é o Espiritismo, para que é, né? Porque é Jesus por Jesus. Então, eu entendi que ele é bem esclarecedor do que é o Espiritismo, o que estudamos, o que acreditamos, né? E o que temos que praticar. Não é só estudar, se não praticar, não adianta nada. Então, eu achei que o aprendizado foi bem legal por conta disso. Ele esclarece o que é e o que temos que fazer. É isso aí. isso aí, Ana. Muito obrigado. Esse é o objetivo da nossa lição mesmo. Mostrar o que é o Espiritismo e por que ele está aí para nos ensinar. É isso aí. E para que a gente não tenha medo da espiritualidade dos nossos irmãos que estão lá do outro lado, né? De sobrenatural não tem nada, né? Nós só lidamos com a verdade, né? E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus disse isso com todas as letras. Então é isso aí. Muito bom. Maravilha. Obrigado. Quem mais? Eu gostaria de falar um pouquinho. Diga. Então, eu entendi assim, né, que como Jesus por Jesus, né? A verdadeira filosofia codificada, né? E, e amor ao próximo, né? A tudo que nós fizemos até agora, né? Como Jesus veio mostrar aos homens o caminho verdadeiro, fazendo com que todos sigam essa lei, né? Todas as leis naturais podem ser divididas, né? Em adoração ao coração, ou seja, o amor eterno a Deus, né? E ao nosso próximo, né? É claro que com sabedoria, né? Com entendimento que Deus nos dá. Deus mostra nosso caminho para seguir o bem, coisas boas, para fazer com que nós praticamos o bem, né? O homem pode avançar uma vida melhor. Jesus nos deu exemplo para seguir, né, com esse significado, né? Essas leis estão de acordo com o Espiritismo, e Jesus quer que nós temos que andar pelo caminho certo, caminho do bem, com a liberdade e justiça, em todos esses desenrolar, né? Nós estamos aqui aprendendo um caminho e procurando fazer o bem ao nosso próximo, a nós e ao nosso próximo. Isso é que eu entendi. Valeu, Janeiro. Muito obrigado. Maravilha. É isso mesmo. Boas colocações você fez. Quem mais quer falar? Dankmar, sou Oi. eu.
Vamos lá. O título é bem informativo, né? A fonte é viva. Ele foi escrito em 1956. E você está lendo hoje, há 70 anos quase depois, como se fosse ontem. E vai ser assim daqui para frente. Eu fiz um cálculo aqui, dá 3 anos e meio de estudo desse livro. Então, Emmanuel foi muito generoso com nós. E pela introdução do texto, eu já separei alguns capítulos aí para frente, a impressão que dá é o seguinte: ou vocês aprendem alguma coisa dessa vez, ou fique esperto para a próxima encarnação, entendeu? É bem isso mesmo. Porque é muito claro, é muito simples de entender. Eu acho que é um arroz com feijão assim que serve até como uma Bíblia do dia a dia da gente. É só isso. Valeu, Sérgio. É isso mesmo. Eu não tinha feito a conta, mas eu sabia que é um bom tempo que a gente vai ficar junto com ele, né? Eu já estudei esse livro lá no SEAC, tá? Na reunião mediúnica lá que eu participo. E os ensinamentos que ele traz são maravilhosos, tá? Emmanuel tem uma linha muito, assim, tocante para ensinar e para mostrar os caminhos para nós, né? Estamos estudando um outro livro que ele escreveu também, Pensamento e Vida. Estamos estudando esse livro e ele fala vários tópicos, cara. E os ensinamentos que Emmanuel traz é maravilhoso, muito bom. Nós não vamos nos arrepender de ficar 3 anos junto com esse livro, né? Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Doquimar, Ô, Dilson, vamos lá. Geni, ô Geni, levanta a cabeça. Você viu? Todo mundo falou a mesma coisa. Você é um exemplo de espírita que foi e se envergonhou, voltou de novo e quer voltar de novo. Volte mesmo, faça caridade para essas pessoas, para outras pessoas, para todos que precisarem que você tiver alcance deles. Faça, levante a cabeça, porque a caridade é o que vai fazer você brilhar mais ainda. Eu gostei demais do teu exemplo, a tua e a vontade de insistir, fazer a caridade. Não desista nunca, porque é a coisa mais prazerosa que nós podemos sentir aqui na Terra. É isso, amor ao próximo, através do que fazemos, desejamos ao próximo. Um grande beijo no teu coração, que você seja muito feliz fazendo a caridade. Levanta a cabeça, segue adiante. Deus te abençoe, viu? Parabéns. Muito bom, Gilson. Maravilhoso. Maravilhosa colocação, né? E o nosso lema espírita, a gente sabe qual é, né? Fora da caridade não há salvação, né? Isto está escrito no nosso evangelho e nos ensinamentos, no nosso dia a dia. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema espírita, ok? Muito bem. Alguém mais quer colocar mais alguma palavra? Ok. Vamos então passar as nossas vibrações da noite. Primeiramente, agradecer a Jesus por este momento maravilhoso que ele nos proporcionou, nos trazendo estas orientações através de Emmanuel, que, como bem citado pelo nosso colega Sérgio,
livro escrito em 1956, já está próximo de 70 anos, né? E tão vivo quando nasceu. Ensinamentos atualíssimos, né? E esta carta de hoje, com Jesus. Quem não quer estar com Jesus? Quem não faz por Jesus? Os nossos bate-papos, os nossos entendimentos nos mostrou isso. Com Jesus e por Jesus. Né? Como caminhar dentro da nossa doutrina. Agradecemos a Jesus por este momento que nos trouxe. Pedimos a Ele que abençoe, ilumine a todos os nossos irmãos presentes no grupo, neste momento, irmãos com os nomes colocados no grupo de cura, no grupo de estudos, irmãos que precisam de nossas vibrações de amor, de carinho, para que possam ser fortalecidos. Vamos, junto com Jesus, vibrar em amor por todos os nossos irmãos, por toda a nossa família. Vamos vibrar em amor à humanidade, a todos irmãos que estão em situações difíceis, moradores de rua, UTIs de hospitais, enfermos, enfim, vibremos em amor para todos. Que Jesus possa abençoar, iluminar o caminho de cada um desses nossos irmãos, fortalecendo e abençoando a todos. Que esta luz que forma-se neste momento, como uma cúpula sobre todos nós, nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus traga o seu amor para os nossos corações. Que essa paz esteja com todos. Muito bem. Em agradecimento ao nosso querido Mestre Jesus, vamos então dirigir a ele a prece de Cáritas, que hoje chamo Maria do Carmo para fazer para nós. Maria do Carmo, você tem a palavra. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelos ensinamentos de amor e caridade que recebemos hoje e pedir, rogando ao Pai, por todos os enfermos necessitados do amor e da luz de Jesus. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar toda a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte,
merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina e santa imagem. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, esses emissários da luz, que nos socorre e nos ajuda. Que assim seja. Gratidão a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra. Que eles possam ser iluminados cada vez mais. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.